Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus abençoe sua vida com toda sorte de bênçãos espirituais. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Expandindo o Reino. Você que já nos segue, o nosso muito obrigado mais uma vez. Você que está chegando pela primeira vez, inscreva-se no nosso canal, ativando sempre o sino das notificações, porque é assim que o YouTube vai recomendar o nosso conteúdo para você. Então, dê uma conferida aí para ver se o sino das suas notificações estão ativado. E nós hoje estaremos tratando de um assunto muito importante. Um assunto que com certeza, de alguma forma ou de outra, você está envolvido nesse tema. E o nosso tema de hoje é sobre família cristã. A importância da família cristã para a sociedade. O tema hoje vai ser um tema muito edificante. Então fique conosco, né? Acomode-se na sua poltrona e vamos para mais um episódio aqui do nosso podcast Expandindo o Reino. Mas primeiro eu gostaria de trazer aqui os nossos patrocinadores. Aqui estamos com a plataforma digital 360, a FP Digital Plata. Por sinal, este tema é uma recomendação desse nosso patrocinador e também temos um presente do nosso patrocinador para o nosso convidado de hoje, né? Estamos aqui com o nosso convidado e aqui está Show. o presente da FP Digital Plata. A FP Digital Plata, eles trabalham com produção de vídeos em 360. Se você já esteve em algum evento, casamento, aniversário, com certeza você já deve ter visto, eles produzem aquele vídeo em 370, é uma recomendação excelente. Então, se você estiver planejando a sua festa de 15 anos, a festa da sua empresa, ou até mesmo da sua igreja, pode entrar em contato com eles, eu estarei deixando aqui embaixo na descrição o contato deles. FP Digital Plata. Então vamos aqui, nosso convidado de hoje para tratar sobre esse assunto muito importante, a importância da família cristã, é o nosso amigo, pastor. Ele tem 37 anos, é casado com Luane Barros, pai de duas moças e é natural do estado do Mato Grosso, reside em Brasília há mais de 20 anos e hoje está aqui para tratar deste assunto conosco. É, Vamos lá, meu amigo, Pastor John, tudo bem? Tamo junto, tudo bem, graças a Deus. Maravilha, seja bem-vindo ao nosso ambiente. E aqui está o presente do nosso patrocinador. Ô, obrigado. Quem me conhece sabe que eu amo caneca. Lá em casa é cheio de caneca porque eu gosto mesmo e com certeza vai ser utilizado. Muito obrigado. Obrigado. Maravilha, né? Que Deus abençoe o nosso patrocinador FP Digital Plata. Então vamos lá, Pastor John. É, Quem é o Pastor Jonathan? Rapaz, é bem complicado, né, falar de nós mesmos, mas sou pastor na ADET, lá na cidade estrutural, Assembleia de Deus de Taguatinga. Nosso pastor presidente é o pastor Ruimar Fonseca. E já estou como pastor lá há 3 anos. E graças a Deus, casado com a Luane há 16 anos, vamos fazer agora em julho. E é uma bênção poder falar desse assunto, né? Porque é um assunto que mexe muito comigo e com certeza traz muito ensinamento para todos nós, né? Então, sou pai de duas filhas, a Anne e a Heloísa, e graças a Deus estamos aí nessa jornada para cada dia vez mais glorificar o nome do Senhor e também, né, evangelizar através da família. Maravilha. Por sinal, este é o nosso objetivo, né, no nosso podcast aqui, expandir o reino, né, através dos temas que nós estaremos sempre abordando aqui. Então, sem Exato. dúvida nenhuma, o tema de hoje servirá para expandir um pouco mais o reino de Deus através dessa grande rede que é a internet, né? Você Glória a falou aí do Deus. seu pastor, Ruimar, né? Ruimar Fonseca. Por sinal, ele é bem ativo nas redes sociais. Eu Sim. acompanho, mando até um abraço aqui para o nosso pastor, Ruimar Fonseca, se caso ele assistir em algum momento esse podcast, que o Senhor Deus abençoe. Estamos aqui com
um membro aí ativo, pastor Um ativo aí. discípulo dele. E graças a Deus, Deus abençoe. Então vamos para o conceito de família. Como você conceitua família cristã? É muito importante começar já assim, porque temos, né, várias famílias, né? Eu sou uma família de vários que segue vários segmentos religiosos, né? Mas a família cristã é a família que professa a fé em Cristo, né? Então, nós somos discípulos de Cristo, pequenos cristos, né? Então, a família cristã, ela não somente professa, mas ela vive o evangelho, os princípios que Cristo nos deixou, nos ensinou e também fez. Então, não é somente professar ou acreditar em Cristo, mas é viver, ser fiel aos princípios do Senhor. Então, a família cristã, ela é um exemplo para a sociedade, deve ser um exemplo para a sociedade. Maravilha, maravilha, muito bom. A família cristã, com certeza, até é importantíssimo. Eu vejo que nas suas redes sociais você é bem atuante, né? Nesse quesito aí. Sim. E aí me vem a pergunta, né? O que te levou, né, a se interessar, ter um pouco mais de interesse por esse tema, né? Claro que todos nós estamos inseridos dentro de uma família, né? Mas o que te despertou mais para esse tema? Acho que, como a gente tem uma base de família, né? Graças a Deus eu tive uma base de família muito boa. Meu pai, eu convivi com meu pai, com a minha mãe, e a gente vive num segmento, né, na cidade estrutural, que hoje é cidade, mas outrora era considerada favela, né? Considerado uma comunidade. E a gente vê, literalmente, muitas famílias sendo destruídas, né? Sendo, infelizmente, se destruindo, né? O próprio marido, o próprio pai, né? A própria mãe, por não ter uma estrutura familiar, né? Acaba afetando toda a família. Então, daí eu sempre tive assim, quando o Senhor me achou, né? O Senhor me encontrou, e a gente vai vivendo, convivendo com as pessoas, e foi despertando esse desejo no meu coração de sempre estar acompanhando casais. Porque eu sei que veio ao meu coração a convicção de que um casamento saudável vai resultar em uma família saudável e vai resultar numa sociedade mais saudável e, consequentemente, a igreja também ganha com isso. Aí veio brotando. Eu creio que foi algo de Deus no meu coração. E depois, com a chegada das redes sociais, um amigo meu falou assim: pastor, por que você não fala isso na sua rede social? Né? Maravilha. Você não comunica isso, né? Posta fotos, frases, assuntos, né? E aí brotou isso e surgiu e foi. E graças a Deus eu tenho tido muitos feedbacks, né, no Instagram, na rede social, no sentido de as pessoas gostarem, né? Das pessoas falarem: fui abençoado, fui alcançado, fui tocado, né, por uma palavra. Pessoas falam assim: os seus vídeos são simples, mas bem direto, bem prático. Então, e graças a Deus tem tido êxito, né? Que é realmente alcançar os corações através de um assunto que é extremamente importante, né? Como diz, desculpa já alongar mais um pouco aqui, mas como diz um pastor conhecido, né? O Cláudio Duarte, ele diz que é um dos assuntos mais importantes, né, da nossa vida, né? Que é, primeiramente, a nossa salvação e, segundo, com quem nós vamos nos casar ou a nossa família, a qual nós estamos inseridos. Maravilha. Casamento, na verdade, é um compartilhamento de vidas, né? A gente vive num mundo de compartilhamento, né? Mas o casamento, ele traz essa ideia de que você não compartilha objetos apenas, você compartilha a sua vida, né? Então, é importantíssimo. Falando sobre a questão de feedback, é muito interessante também, porque nos motiva a continuar com um determinado trabalho. E Verdade. a sua presença aqui também passa por isso, né? Nosso Verdade. amigo Alan Galdino, que hoje atua como coordenador geral de Mocidade da Igreja ADET, Verdade. ele falou muito bem, falou que o pastor John, nosso convidado aqui, ele atua bastante
nesse tema e é um tema muito importante, com certeza. E a partir do momento que você começou a focar mais nesse tema família, o que você traria assim como sendo as maiores distorções da sociedade de hoje, assim, o que mais prejudica a estabilidade de uma família cristã na sociedade hoje? Entendo. Realmente, hoje é bem nítido a gente olhar, né, o quanto que a mídia, né, a rede social, prega contra a família, né, dizendo que não é bom casar, né, dizendo que a família já se tornou algo obsoleto, né, algo do passado. Vamos surgindo outras ideias, né, de formação de famílias que é contrário àquilo que nós cremos, que a Bíblia nos ensina, que são princípios bíblicos, que Deus, que é o Criador do casamento, criador da família, consequentemente, nos deixou. Então, para mim, uma das grandes distorções hoje é dizer que casar não faz bem. Né? Infelizmente. Claro, nós podemos entender que muitos casais não deram certo, infelizmente, mas também podemos dizer que, né, hoje nós podemos ter mais casais dando certo do que casais que não dão certo, né? Perdão. Então a gente tem mais exemplo ao nosso redor de casais que superaram o desafio, né? Venceram. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, né? Muito Então bom. é muito mais produtivo a gente estar com alguém do nosso lado do que sozinho, né? A própria palavra de Deus nos diz que não é bom que o homem esteja só, né? A própria palavra de Deus diz que Deus fez o solitário, né, conviver em família. Então é algo extraordinário, é a família, é o casamento, mas acho que a ideia que hoje quer colocar no coração das pessoas é que o casamento não vai dar certo, que o casamento é ruim, né? Que compartilhar vidas não é algo bom, né? Eu sou dono de mim mesmo. São ideias, infelizmente, que combatem a ideia cristã sobre casamento. Maravilha. Quando eu era solteiro, eu ouvia muito, né, os conselhos que Paulo dava, né? Porque Paulo parece que ele dá um conselho sobre a questão bom seria que todos fossem como eu, alguma coisa nesse Sim. sentido, né? Ele fala muito disso, né? Ele fala assim, bom seria que todos fossem como eu, né? Mas ele tinha como o próprio Cristo diz em Mateus 19, ele tinha um dom, né? Nem todos têm esse dom, né? De ser solteiro e não ser solteiro de qualquer forma, né? Ser solteiro, mas mesmo assim glorificar a Deus na sua solteirice, vamos dizer assim, né? Então, nem todos têm esse dom. E eu, como resposta, eu colocava em contrapartida o conselho do próprio Deus, né? Se Paulo dá o conselho bom seria que todos fossem como eu falava assim, pô, mas Deus falou que não é bom que o homem esteja só. Então, entre o conselho de Paulo e o conselho de Deus, Fico com Deus, né? ficou E com... casar faz bem. Resumindo tudo aí, casar faz bem para mim. Para mim foi uma das melhores escolhas da minha vida. O meu casamento, para mim, foi algo de libertador, de transformação, porque a Bíblia diz que, né, que assim como o ferro afia o outro, assim é o amigo, né, com o seu companheiro. Né? E a gente sabe que o casamento é uma das ferramentas do nosso Senhor que mais nos transforma. Casamento é uma das ferramentas que mais nos molda, né? O casamento me fez crescer, amadurecer muito, né? Nos meus dons espirituais, né? Ou até no fruto do Espírito, claro que é dado pelo Espírito Santo, mas o amor, a bondade, a temperança, o autocontrole ali, eu adquiri e cresci muito nisso, claro, dentro do casamento. Que para mim é uma bênção, eu amo, né? Vou até falar aqui para ela aqui, eu amo a minha Vamos fazer esposa, uma... né? As minhas filhas, a minha família, né? Não existe o casamento perfeito, você que está ouvindo aí, não existe casamento perfeito, mas existe o casamento saudável. E isso, queridos, é uma construção. E ambos têm que construir, amém? E com a ajuda de Deus, pode ter certeza, né, que vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Maravilha, gente. Então já fica aí já, né? O pastor Uma já dica, fazendo né? uma... Graças a Deus. E a gente vê nas redes sociais, pastor, tanto nas redes sociais, né? Como você é uma pessoa bem ativa nas redes sociais, a gente já acompanha e vê que realmente isso vai além de palavras, né? A gente vê nas demonstrações
essa convivência boa com a sua família e eu acredito que com certeza né, é espelho para muita gente. Porque o que hoje nós mais precisamos são de referências, né? Alguém olhar assim e ver uma referência e poder se espelhar. É claro que Cristo é o nosso modelo maior, porém é necessário que nós tenhamos essas pessoas que sejam exemplos, né? Com certeza, isso faz toda a diferença. E a Bíblia nos ensina muito, né, pastor, sobre casamento? Com certeza. De Gênesis a Apocalipse tem princípios e direções extraordinárias. Se a gente seguir, né, a palavra de Deus, com certeza a gente vai ter como resultado um casamento saudável. Maravilha. No podcast passado, nós, né, concluímos, né, trouxemos à tona o assunto de que Jesus é o nosso maior modelo, né? Sim. Nosso tema do outro podcast foi masculinidade bíblica, e eu acredito que até complementa, né? O Com tema de certeza. hoje complementa bastante. Demais. Os dois assuntos, eles se unem, né, para poder trazer para os nossos ouvintes, né, sempre coisas que agrega. E o que Jesus nos ensina a respeito do casamento? Talvez pode olhar assim para Jesus, mas para aí, mas nem casar, casou. Como é que Jesus pode nos ensinar alguma coisa a respeito de casamento? Porque hoje tem muito isso, né? As Sim. pessoas acham que por a pessoa não ter vivenciado algum tipo de situação, ela não tem lugar de voz, né? Mas o que nós podemos aprender com Jesus? Que Jesus nos ensina a respeito de casamento, sem ter casado. Jesus, ele fez parte da criação, né? Então, ele tem total autoridade, né, de ensinar, né, sobre casamento. Até porque ele é Deus, ele é 100% homem, mas 100% Deus. Acho que um dos assuntos mais escorrido nos evangelhos, vamos dizer, no Mateus 19, que é quando os fariseus perguntam para Jesus, né, sobre o casamento, sobre o divórcio, né, sobre a carta de divórcio e tudo. E Jesus, é interessante que os fariseus perguntam sobre divórcio e Jesus começa a trazer um estudo praticamente sobre casamento. Então, Jesus nem falou sobre divórcio ali no começo. Primeiro ele falou, ó, Deus criou macho e fêmea, né, homem e mulher, e Deus veio fazendo todo um estudo ali sobre casamento, ensinando, né, sobre casamento, né? E aí ele falou assim, que se o que Deus juntou não separe o homem, né? E o que ele está dizendo ali? Não separe o pastor, não separe o padre, ninguém separa. Deus uniu, ninguém pode separar. Então, mostrando ali a importância do casamento, mostrando realmente o quanto Deus se importa com o casamento, né? Deus é o Criador, a ideia veio de Deus, casamento não veio do homem, veio do Senhor. Foi Deus que olhou para Adão e viu, né, um problema ali, detectou um problema. E aí ele diz, não é bom que o homem esteja só, falhei uma auxiliadora, aquele que esteja do lado dele ali, que esteja apoiando, ajudando, né, aconselhando. A gente sabe muito bem que a mulher tem essa capacidade de nos ajudar, né? Então Jesus, ele vem ensinando ali sobre casamento. Então, Mateus 19, ele vai dar um estudo profundo sobre isso, né? E aí depois os fariseus começam a questionar mais uma vez, e ele começa, a falar sobre divórcio, ele começa a ensinar mais uma vez que não foi Moisés permitiu por causa da dureza do coração, né? Nós somos duros de corações. Precisamos do Espírito Santo para poder continuar casado. Precisamos. A Bíblia diz, o Senhor Jesus Cristo diz, sem mim nada podeis fazer. A dependência, né? Inclusive mais ainda no casamento, né? A gente sabe o quanto o casamento tem seus desafios, né? Casamento é maravilhoso, incrível, extraordinário, é uma ideia linda de Deus, né? É uma ideia maravilhosa do Senhor, né? Que só quem tem um casamento saudável pode dizer isso e sabe muito bem o que isso significa, né? Então, mas tem seus desafios. E a gente sabe que juntos, né, e com os princípios de Deus, com Deus, chama Deus para o seu casamento, que com certeza, queridos, vai ser um resultado positivo, um casamento saudável, né? Não vou dizer que vai ser perfeito, mas vai ser saudável. Maravilha. Essa frase final aí, eu estava até agora pensando exatamente nessa frase, né? Casamento não é perfeito. Não existe casamento perfeito, existe casamento saudável. Casamento né? saudável. Porque é igual uma relação nossa com o nosso amigo, né?
A gente vai ter falhas, vai ter erros, vai ter lugar que a gente vai precisar dar o braço a torcer, né? Renunciar, sacrificar. E aí, quando você falou sobre a masculinidade, é muito importante dentro do casamento, né? Porque eu ouvi uma frase que queimou no meu coração, diz assim, que meninos, quando casam, né, não viram homens, destrói mulheres. Né? Então, é muito importante, né, a gente entender o nosso papel de homem de casa, de pai, de esposo, né? A gente olhar para Cristo, né? Que você falou assim, o que Cristo nos ensina, né, sobre casamento? A palavra de Deus vai dizer que Jesus Cristo ele morreu por nossos pecados. Né? Em Efésios vai dizer que ele amou a igreja. Né? Então, aí vai fazer uma análise ali entre o Cristo e a igreja, que é a esposa. Né? Mas a morte de Cristo pela igreja é o ápice da entrega, é o ápice do sacrifício. E aí eu costumo dizer, Paulo, uma coisa muito interessante, que Deus ministrou no meu coração depois que minha esposa abriu meus olhos. Ela virou para mim assim um dia e falou assim, amor, você é um pastor que está pronto para todo mundo. Se uma pessoa chegar aqui 3 horas da manhã, te chamando, preciso levar meu filho para o hospital, alguém para o hospital, você vai. Se alguém pedir alguma coisa, você faz. Mas se eu pedir algo para você, se suas filhas pedir algo para você, você demora. Nossa. Cara, isso mexeu comigo, né? Eu não peguei como uma crítica destrutiva, eu peguei como algo construtivo. Ela estava vendo uma falha em mim, que eu não estava vendo, e com certeza, se não fosse ela, talvez eu estaria até hoje né, destruindo relações com as minhas filhas e com a minha esposa. E aí, quando ela falou isso, né, o Senhor ministrou meu coração. Que pra gente morrer pela esposa, assim como Cristo morreu pela igreja, é uma honra. O homem, ele tem essa masculinidade. Né? Se você hoje, Paulo, morrer para sua esposa, amanhã sai lá no jornal, homem morre para salvar a esposa. E aí você vai sair como um herói, sim ou não? Sim. Então, para mim, o ápice, claro, é se entregar pela esposa, ok. Mas o mais difícil é fazer o que o Cristo fez com a igreja, que é servir. Cristo serviu a igreja. E se Cristo serviu a igreja, nós como homens da casa devemos servir a nossa igreja, a nossa esposa, servir a nossa família. E aí quando ela falou isso, bateu comigo, Cristo falou comigo, eu preguei e falei assim, a partir de hoje, tudo que a minha esposa me pedir vai ser prioridade. Tudo que as minhas filhas me pedir vai ser prioridade, né? Mesmo cansado, Paulo, às vezes a mulher tem esse dom, né? A mulher tem esse dom, você deita, aí ela assim, amor, pode pegar uma água para mim, né? E a gente fica meio assim, a gente vai, né? Eu aprendi, através do conselho da minha esposa, que eu preciso servir, assim como Cristo serviu a igreja, servir a minha esposa e a minha família. Então, calma aí. Então quer dizer que o ato de você morrer pela sua esposa tem toda a sua importância, né? O ápice, né? Como você falou, mas o servir é o que às vezes se constitui como sendo uma dificuldade maior ainda, né? Com certeza. Dá mais nós, homens, né? A gente tem um ego muito aguçado, né? A gente quer ser servido, chegar em casa, sentar no sofá, né? Não, me traz isso, me traz aquilo. Mas, biblicamente falando, né? Se Cristo serviu a igreja a ponto de lavar seus pés, porque Cristo ele falou, ele lavou os pés dos seus discípulos e disse assim, ó, se eu sou o mestre e fiz isso, né? Deu os exemplos. Ele fez isso para dar exemplo. Então ele, como Senhor, serviu a igreja, se humilhou a ponto, porque o lavar os pés era serviço de escravo. Né? Tanto que quando Pedro percebeu que Cristo estava lavando seus pés, ou ia querer lavar seus pés, ele, não, Senhor, não faça isso. Porque era um serviço de escravo. Né? Então, se o nosso Criador, nosso Senhor, nosso Rei, né, Senhor dos Senhores, serviu a ponto de se colocar num serviço de escravo, imagina nós, homens. Entende? Então, claro, mexe conosco, o nosso ego, o nosso orgulho, mas entenda uma coisa, a partir do momento que a gente se coloca na disposição de servo, pode ter certeza que vai ter resultados extraordinários. E as pessoas falam o seguinte, é uma dificuldade da mulher ser submissa ao homem, né?
Mas entenda uma coisa, se o homem ama a esposa a ponto de morrer por ela, de servir ela, a mulher não vai ter dificuldade de ser submissa a ele. Porque ela é honrada, ela é amada. Maravilha. Ainda dentro desse assunto aí, também nos chama muita atenção uma questão da mulher ela ser sempre ter mais, a sensibilidade mais aguçada, né? Certo. E aí eu pergunto, qual a importância dessa sensibilidade no equilíbrio de uma família cristã, né? Para se manter ali a sua estrutura. Você falou, acho que é a palavra-chave, o equilíbrio, né? A mulher é o nosso equilíbrio. Se a gente, eu mesmo, por exemplo, eu sou meio afoito, né? E já quero, tenho uma ideia, já quero fazer. Então, a mulher, ela tem essa sensibilidade, né? Alguns dizem que é o sexto sentido, né? Que ela, amor, tô sentindo algo, né? Então, a importância disso no casamento é demais, porque senão a gente faria muitas coisas erradas, nós homens, né? Tanto o exemplo que eu dei atrás, né? Eu estava indo em uma direção muito perigosa, né? Que é servir mais as pessoas de fora do que as pessoas de dentro da minha casa, né? É servir mais o meu amigo, servir mais a igreja, servir mais o meu pastor, servir mais o meu discípulo, vamos dizer assim, né? Mas não servir a minha casa. Então, minha esposa detectou isso. E ela foi pontual, ela foi cirúrgica, né? Ela foi usada por Deus ali. E nessa ação ela salvou a nossa família. Eu Maravilha. tenho como convicção que ela salvou a nossa família. Maravilha. Então, a sensibilidade feminina, ela ajuda no equilíbrio, né, da estrutura familiar. Com certeza. Maravilha, isso é muito bom. Por muito tempo eu entendia, né, principalmente quando jovem, né, porque até levado pelo texto bíblico que fala que os jovens cuidam das coisas de Deus e os casados, eu me debruçava muito assim nessa entrega, né, de estar presente em todos os trabalhos, fazendo, né, sempre praticamente tempo integral. E aí alguém, uma certa feita, quando eu casei, né, aí meio que trouxe isso para dentro do casamento. E aí, em um estudo, eu aprendi que a ordem, né, das prioridades é Deus, família e ministério. Digamos, se for pegar esses três itens e colocar numa ordem de prioridade, qual deveria ser? A princípio, eu entendia que era Deus, igreja e família, né? E aí, Sim, depois eu entendi. aprendi a ordem das prioridades seria Deus acima de tudo, né? A sua família e, consequentemente, ministério, igreja, né? E as demais Trabalho. coisas, né? Essa estrutura, essa lista de prioridade, ela é correta pensar assim? Muitos teólogos, né, e até pessoas que a gente acompanha, ela tem essa estrutura bem definida, né? Que é realmente Deus é a nossa prioridade. Deus acima de todas as coisas. Essa ordem, né, de Deus é o nosso primeiro, nossa entrega, né, tem que ser a nossa devoção, nossa adoração tem que ser a Deus. Isso é indiscutível, né? E levando nessa sequência, claro, a família para mim também ela deve sim, depois de Deus, ser prioridade. A família deve ser prioridade. Claro, tem que ter muito equilíbrio dentro também disso aí, né? Porque às vezes as pessoas também usam a família para poder se esquivar do trabalho para o reino, né? Que às vezes extrapola. Então, o que dentro disso, desse assunto, é muito importante também, eu posso citar como quase o meu casamento foi destruído. Porque eu investi essa ordem, né? Eu tinha Deus como prioridade e eu estava servindo em uma igreja a qual eu tinha afazeres todos os dias. E minha esposa fazia faculdade e eu trabalhava no quartel, então a gente não se via. Eu chegava muito tarde por causa das coisas da igreja e a gente não tinha mais contato. Olha, e isso quase destruiu o nosso casamento. Se não fosse Deus, não, né? Eu não sei o que teria acontecido. E eu não tinha mais, né, uma convivência com a minha esposa, vamos dizer assim, por causa da religiosidade, de estar sempre dentro da igreja, né, e colocando de escanteio a minha família. Nesse caso, a minha esposa e a minha filha, que eu tinha a minha filha mais velha. Olha o perigo que é você inverter essa ordem. Primeiro, Deus. Segundo, a sua família, né, incluindo você,
Se você não está bem, como é que você vai cuidar da sua família? Você tem que estar bem, né? Então, segundo a família. Terceiro, você pode sim incluir tanto a igreja, mas algumas ordens também colocam o trabalho, porque é algo que sustenta a nossa família, é algo também que sustenta a obra de Deus, né? Mas para mim, o indiscutível dessa ordem, alguns vão mudar o terceiro e o quarto, mas o indiscutível é Deus e a família. Maravilha. E o homem tem nessa figura de ser o sacerdócio em casa, né? Até mesmo para separar para o ministério, né? O conselho já é que governe bem a sua casa, né? Sim. E uma família bem estruturada reflete em uma igreja bem estruturada, em uma sociedade bem estruturada. Eu acredito que exatamente por conta disso que há uma tentativa muito grande de deturpação, né, da estrutura, né, da família. E com certeza faz todo sentido você ter a sua família bem estruturada, bem equilibrada, e aí sim você ter uma igreja, né, bem estruturada, bem equilibrada, uma sociedade bem estruturada, bem equilibrada. Acredito que o principal motivo para desestruturação da sociedade, se você for ir a fundo, você vai encontrar sempre em uma família desestruturada, né? Então a Verdade. importância sem dúvida. Dentro de si, Paulo, só dando um adentro aqui, que eu tava lendo um livro, né? Já li ele, estava lendo de novo, sobre a importância de trazer de volta o culto doméstico, né? E lá tem uma frase, né, que eu anotei aqui nos meus status, que diz assim: a maior parte dos males que proliferam entre nós procedem da deficiência no governo da família, né? Dentro do que você estava falando. Então, o que está acontecendo na sociedade, infelizmente, são consequências de famílias que foram destruídas, né? Não tem uma base forte, uma base de homem, uma referência de homem, uma referência de mulher, né? Não estou falando de machismo, não estou falando de feminismo, estou falando de homem e mulher criados por Deus, né? E têm suas funções, né? Então, infelizmente, o quadro que nós vemos hoje na sociedade são frutos de famílias que não têm uma estrutura. Tanto que você vai conversar com os professores, eles vão falar: filhos que dão trabalho no colégio, em geral, a maioria das vezes, não uma regra, mas a maioria das vezes são filhos, infelizmente, que têm uma família, são crianças que têm uma família que não tem uma estrutura, né? Que não tem um pai bem equilibrado, uma mãe bem equilibrada. Infelizmente, é um quadro da nossa cidade, onde a gente mora. Dentro desse tópico aí, não sei se hoje, esses dias saiu bastante nas mídias sociais o assassinato de uma criança, né? Uma criança de 11 anos. E ela tinha vídeos delas, né, antes, tocando terror em sala de aula, né? Pulando, correndo, gritando, ameaçando a professora. Uma das professoras, salvo engano, a diretora da escola, disse que ele tinha uma lista anotada ali de pessoas que ele iria tentar contra a vida delas quando tivesse 12 anos. E lamentavelmente, na reportagem mostrou que a família era bem desestruturada. E In- estamos falando de uma criança de 11 anos, né? Então, realmente a sociedade, os males da sociedade sempre está atrelado a uma desestruturação da família, né? Mas que o Senhor Deus possa confo- trazer, né? Possa Confortar confortar. as pessoas próximas dessa criança, né? Exatamente. Infelizmente, é um quadro que nos entristece muito. Exatamente. E o quais os desafios assim para uma família cristã hoje, né? Visando os princípios bíblicos, né? O que a Bíblia nos ensina. Quais os desafios que a família cristã hoje enfrenta para poder manter essa estrutura? Acho que tudo, né? Tudo ao nosso redor hoje. Antigamente, na nossa geração, tínhamos a TV, né? Que em alguns momentos a igreja
né, proibia, né? Aí tinha, a TV é do capeta, né? Tinha essa ideia, né? Mas hoje nós temos mais do que uma TV, nós temos uma rede de internet livre, né? Então, eu creio que dos grandes desafios, literalmente, são as ideias, né, as ideologias que são contrário às Escrituras, que são contrário à palavra de Deus, né? E a gente pensa que nossos filhos não têm acesso, né? Ah, meu filho não vai ter. Ele tem sim, seja na escola, em qualquer outro lugar, né? Hoje crianças bem mais novas, 6, 7 anos, sabem usar um celular mais do que, né, melhor do que um adulto, né? Então, as ideias, né, de hoje que são realmente estão combatendo a família, né, os princípios de Deus. Existe um grande desafio que é ter, primeiramente, um casamento saudável, né? Porque se você for conversar com alguns filhos, ele fala assim, eu não quero casar. Mas por quê? Eu vejo que casamento não é bom. Mas por quê? Meu pai e minha mãe, eu não vejo, eu não quero casar para ficar igual eles. Não quero. Então eu creio que um dos grandes desafios é o casal ser exemplo dentro da sua casa, né? Não adianta a gente estar 24 horas, 7 dias por semana na igreja e a gente não ser igreja dentro dos nossos lares, né? A gente precisa, nós como pais, a Bíblia nos coloca como mordomos, né? Porque os filhos não são nossos, os filhos são de Deus, né? E a gente vai enviar esses filhos, eles vão embora e vai ficar só os pais, né? Então, existem várias histórias, né, de jovens, de adolescentes que não querem mais ir para a igreja, ou se querem ficar lá, porque lá o pai e a mãe são outras pessoas, né? Em casa viram o bicho, né? Infelizmente. Então, para mim, acho que um dos grandes desafios é os pais serem exemplos, né? Maravilha. Claro, dentro da rede social, claro, tem outros desafios também. A ideia contrária à palavra de Deus, ok. Mas para mim o central hoje é nós, como pai, como mãe, sermos verdadeiros cristãos dentro de casa. Tem uma história, né, de uma criança, eu acho que isso aí muitas já devem ter ouvido, que a criança chegou ao pastor e falou assim, tem como nós morarmos na Sim, igreja? essa história. Aí o pastor perguntou, mas por que você quer morar na igreja? Eu disse, não, porque aqui o pai é tão bonzinho, né? O pai é tão gente boa aqui, em casa não é bem assim, né? Então, realmente, a questão do exemplo é fundamental. Até porque as palavras, elas influenciam tudo mais, né? Só que o exemplo, ele Sim, fala bem sim. mais alto, né? O próprio Cristo fez isso, né? Ele não somente ensinou, ele fez. Lucas fez, ele foi bem certeiro nisso, né? Venho aqui, minuciosamente estudei para mostrar para vocês aquilo que o Senhor ensinou e fez, né? Então, o nosso Cristo é exemplo disso. Ele não somente tinha a teoria, ele tinha a prática. Por isso que ele fazia com autoridade, né? É muito fácil a gente ser muito teórico. Filho, não faça isso, mas amanhã você está fazendo. E isso é destruir o que você está falando, né? Então, hoje, o grande desafio de nós pais é realmente sermos verdadeiros cristãos. Aonde? Em casa, no trabalho, na igreja, na rua, com os vizinhos, como você lidar com eles, porque nós somos observados. Pode ter certeza que os nossos filhos, nos observam e observam mesmo. E replicam, né? Eu me lembro de uma história. Estava dirigindo, aí de repente saiu do CD, né, lá do meu carro lá, e foi para rádio. Eu raramente usava rádio, aí caiu bem numa rádio que não era uma rádio cristã, né? E aí eu dirigi, nem percebi, dirigindo. Tava aí o meu cunhado e minha filha no banco de trás, e começou a passar uma música, né? E aí uma música que não era cristã. Aí de repente ela bem novinha, 6, 7 anos. Ela falou, pai, essa música é de Deus? Você tá escutando? Né? Eu falei, eu nem percebi, filho. Aí botei o CD de novo pra dentro. Mas porque o nosso exemplo, né? As nossas atitudes, as nossas palavras, nossos filhos são os primeiros a absorver isso, né? Absorver isso. Então, é algo que nós precisamos ser vigilantes, atentos, né? Maravilha, com certeza. Eu fico observando lá na nossa igreja
principalmente na escola dominical, é louvável, mas eu acredito que entra muito nessa questão aí do exemplo, né, para a palavra, né? Fazer o que eu falo, mas não fazer o que eu faço. Eu vejo algumas pessoas indo até a porta da igreja, deixa o seu filho, a sua criança ali na porta da igreja. Aí a tia vai lá, pega e ele volta para casa, né? Ela volta para casa, a mãe, o pai. É louvável o fato de estar levando o filho. Sim, Porém, o fato de a mãe ou o pai não participar, não ficar, é muito provável que daqui a um tempo essa criança que está sendo levada, né, e deixada na escola bíblica dominical, por exemplo, ela não participa mais, porque ela não vê o pai e a mãe participando, né? Então eu acho que cai muito nisso aí, né? sim. E eu acho que até também a questão do ensinar a criança no caminho, né? Era esse versículo que eu ia falar. Porque esse versículo, ele às vezes é mal entendido, né? Que é justamente o que você está falando. O versículo diz: ensina o menino, né, no caminho que deve andar, a criança no caminho que deve andar. É. E às vezes a gente pensa o seguinte, que esse versículo está falando assim, ó, tem que apontar o caminho para o filho. Não é isso que o versículo está falando. Que é justamente esse exemplo que está dando, né? Filho, ó, vai para a igreja, que a igreja, né, é um lugar bom. Aí ele deixa o filho lá e vai embora. Tá apontando o caminho. Mas o versículo não fala isso. O versículo fala: ensina o seu filho, a criança, no caminho. É eu andando junto com eles, no caminho. Entende? Eu tenho que andar no caminho junto com meu filho. Eu tenho que dar o passo, né? Igual aquela velha história que também tem, né? Que o pai falou pro filho assim: filho, presta atenção onde você anda. Aí o filho virou para o pai e disse: não, pai, o Senhor tem que prestar atenção onde o Senhor anda, porque eu sigo os seus passos, né? Então, a gente tem que ensinar no caminho. E tanto que Deuteronômio vai dizer que antes de eu ensinar na calçada, na rua, em casa, ao amanhecer ou ao anoitecer, né, o versículo vai dizer que a palavra de Deus tem que estar no meu coração. Para eu ensinar a minha filha ou as minhas filhas, eu tenho que ter a palavra no meu coração. Então, o primeiro tem que ser alcançado, para depois também ensinar, né? Então, dentro do que você está falando, acho que tem muito a ver e é muito pertinente esse tópico. Maravilha, muito bom. E digamos que alguém acaba de nos ouvir, né? Está nos acompanhando aqui no nosso podcast e ele tem o seu ambiente familiar conturbado, as coisas não andam muito bem. Qual conselho você daria para que as coisas começassem a voltar para os trilhos? Paulo, como você mesmo falou, eu gosto, é uma área que eu gosto, né? E quem convive comigo sabe o quanto que eu sempre falo sobre casamento, sobre família. Lá na igreja a gente tem, eu gosto de fazer a manutenção conjugal. O que é a manutenção conjugal? Eu peguei de uma ideia do pit stop, né? Que todo carro ele precisa ter uma manutenção. Ele precisa, para poder continuar andando, funcionando corretamente, ele precisa ter uma manutenção. E o casamento também é do mesmo jeito. Então, eu tenho o costume de fazer a manutenção conjugal com o casal que está passando por uma crise. Que muitas das vezes essas crises começam pequenas, né? São pequenos problemas que não são solucionados, que são jogados para frente, né? E vão crescendo esses problemas até estourar. E quando estoura, se torna uma crise muito difícil de se lidar, né? Então, o meu conselho para você que está nos acompanhando, que está numa crise, primeiramente, chama a presença de Deus, né? A gente vê as bodas de Caná, ao qual Cristo estava já naquela festa, naquela família, houve um problema e Cristo, como já estava lá, solucionou, né? Então a primeira coisa a se fazer é chamar a presença de Deus, chamar o Senhor para o seu casamento, para a sua família, porque o maior especialista de casamento não sou eu, não é o pastor, não é o padre, não é o terapeuta familiar. O maior especialista em casamento é Deus. Então, se ele é o especialista, se ele é o criador, né, eu preciso chamar ele para me ajudar a resolver o problema do meu casamento, né? Então, chamando Deus, aí entra a questão de a minha parte, né? Porque nas bodas de Caná, Cristo fez um milagre, transformou água em vinho,
Mas teve a parte dos homens, que levou as calhas e encheu de água. Então tem a parte de Deus, tem a minha parte. A parte de Deus é fazer o sobrenatural no casamento acontecer. E acontece. Deus faz milagre no casamento. E a parte nossa é a gente procurar meios para poder melhorar o nosso casamento. E a manutenção conjugal é uma ferramenta extraordinária para poder identificar problemas e solucionar. A manutenção conjugal. Né? Muito bom. Eu faço muito isso lá, Paulo. Desculpa te cortar mais uma vez. Mas tem um casal que até falou assim: ó, quando o pastor for na sua casa, chama ele mesmo. Só que primeiro ele vai fazer uma bagunça lá, viu? Ele falou primeiro, ele quase não se separou, mas depois Deus agiu e operou. Porque a manutenção conjugal é como se fosse limpar um esgoto. Né? Você tem que tirar tudo para fora, aquilo que está entupindo. Né? Você tem que tirar tudo para fora, aquilo que tá, né? Joga para fora tudo, depois limpa. Então, geralmente, infelizmente, tem muitos casais que não têm um bom diálogo. Tem muito casal que não conversam. E aí vai guardando queixas um do outro. E essas queixas vão crescendo. E se elas não forem identificadas, elas vão crescer mais ainda. E vai se tornar literalmente uma grande crise no casamento. Então, nessa manutenção conjugal, o que eu faço é identificar as queixas. Não para uma futura briga, não. Mas para trazer à tona, jogar à luz aquilo que está escondido. Porque, Paulo, como que eu vou melhorar? Imagina, como que eu vou melhorar se eu não sei onde eu estou errando? E aí, a minha esposa é a bússola para mim e vice-versa. Né? Então, quando a minha esposa chegou em mim, amor, você está errando nisso, 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 foi a minha bússola. E aí eu procurei melhorar. Ela tinha queixas e eu não sabia. E se eu não soubesse, eu não ia melhorar. Então a grande questão na manutenção conjugal é essa. É expor, jogar na mesa, trazer à luz aquilo que está escondido, aquilo que está oculto. Que às vezes a mulher guarda por muito tempo, às vezes o homem guarda por muito tempo. E não traz à tona isso. E às vezes fica com medo de falar. Então a manutenção conjugal é uma ferramenta qual é uma oportunidade do casal abertamente falar: amor, não estou gostando disso. E eu não faço só para falar, não é só palavras. Eu pego assim, ó, você traz um caderno, você traz o seu caderno, caneta, papel, né? Vamos lá, me fala 5 defeitos um do outro, escreve aí, depois a gente conversa. Aí me fala 5 qualidades um do outro, e aí a gente encerra com coisas boas. E graças a Deus, Paulo, eu fico muito maravilhado com o que o Senhor realiza. Eu sempre, quando vou fazer isso, eu peço ajuda a Deus, porque eu sei que não é pela ferramenta em si, não é por mim, é pelo Espírito Santo. Maravilha. Nossa, muito bom. Para começar tratar uma ferida, né? Primeiramente você precisa fazer ali aquela limpeza. Tal, e dói, né? E dói, né? Muito bom. Maravilha. E eu pergunto, pastor John, e a estrutura, a igreja? Como ela pode contribuir, assim, o ambiente da igreja, a estrutura ali, como é que ela contribui para a manutenção de uma família cristã? Ela é muito importante a gente ter uma igreja que tem todos os departamentos bem organizados, né? Que a gente sabe que tem um Ministério da Família, tem um Ministério das Mulheres, nos jovens, né? Quando eu tenho a minha filha, ela tem 15 anos, perdão, e eu nunca forcei a minha filha a ir para a igreja. Eu nunca forcei. Né? Tem dia que ela fala: pai, hoje eu não quero ir não, eu quero ficar em casa. Eu falei: amém, minha filha. E aí quando ela chegou na adolescência, né, ela teve algumas amizades que influenciaram erroneamente. Mas eu orei a Deus, a mãe dela orou a Deus, a gente orou, e o Senhor agiu. E hoje eu fico maravilhado com o que a igreja proporciona para minha família. Minha filha, hoje, ela trabalha na mídia da igreja, né? Ela é adolescente, gosta de celular, e aí a mídia proporcionou ela isso. E hoje eu vejo a minha filha lendo a palavra de Deus, conversando comigo assim, tete a tete, sobre coisas da palavra de Deus, né? Então, tudo isso, claro, foi a igreja que auxiliou, e ela tem uma força muito grande. A igreja pode, sim, auxiliar muitas famílias, e é o dever da igreja também ajudar as famílias.
Mas eu gosto também de separar que a gente não pode jogar tudo sob a igreja, né? Porque antes de a gente ir para a igreja, nós precisamos ter uma família bem estruturada, né? Não, vou jogar aqui meu jovem para a igreja, igual o pai, né? Levou para a igreja se vira. Não, a igreja não é para isso. A igreja é para, né, ter um ambiente de comunhão, de ensino, de aprendizado, mas tudo começa dentro de casa. Tudo começa dentro de casa, Paulo. A igreja tem um papel importante? Tem. Mas o mais importante é os pais ensinarem os seus filhos, né? O livro que eu estou lendo, que é Redescobrindo a Importância do Culto Doméstico, ele vai dizer que uma casa a qual tem a adoração a Deus, né, a adoração em família, com certeza essa família vai chegar a um culto público na igreja já sabendo como adorar a Deus, né? Então, começa em casa, o culto começa em casa, depois passa para a igreja. Eu vi uma expressão bem interessante, né, dentro desse assunto, que a igreja é a extensão da família, né? É como se o culto, por exemplo, que começa às 19 horas, ele começasse no finalzinho da tarde ainda em casa, né? Lá para as suas 17. Vou só corrigir um pouquinho, que o culto não termina. O culto não termina, porque a gente acorda louvando a Deus. Eu costumo dizer que lá em casa é assim, né? Em algumas casas é diferente, né? Eu já acordo alegre. Eu coloco um louvor. Alexa, coloca um louvor aí. Eu boto um louvor na Alexa lá e vai embora, né? E minha filha já vem junto, minha esposa, né, já acorda mais assim, que, né, tem casas que o esposo é mais alegre, né, acorda mais disposto, outros não. Mas o culto não pode terminar. Então pronto. O culto ele começa de manhã, vai à tarde, à noite, vai para a igreja, continua, volta, continua no culto. Você entende o quão isso é importante para um ambiente da família, de adoração, né? Recentemente a gente está encerrando uma campanha lá na igreja sobre minha família no altar de Deus. E aí a primeira palavra foi que a gente tem que levantar um altar de adoração nos nossos lares. Está acabando isso. As pessoas não oram mais em casa, as pessoas não têm mais o hábito de ler a palavra de Deus em casa. E se o meu filho, a minha filha, não me vê fazendo isso, ela não vai fazer. Então o culto não pode acabar. Desculpa, o culto não pode acabar. O culto tem que continuar. Maravilha. Eu acho que é o que Paulo também aponta, né? Quando ele fala sobre o culto racional, né? Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Sim. Que é o vosso culto racional. Então, o culto não tem fim, tá? As bênçãos apostólicas é só ali para você sair daquele ambiente. Mas continua, né? Sim, no caminho continua. de casa, em casa, no trabalho, na rua. Maravilha. O culto não tem fim. Nós estamos chegando aqui, pessoal, no finalzinho, né? Nosso tempo. Estamos fechando. Se a gente fosse continuar conversando aqui, a gente teria assunto para o dia todo, né? Muito papo. Mas maravilha. E você, pastor João, tem alguma indicação? Eu vejo que você aponta, né? Traz algumas pontuações de alguns livros. Se você quiser deixar aqui algumas indicações de alguns livros que você já leu, né? Eu já vi que você está lendo aí um pela segunda vez, né? Para os nossos ouvintes. Primeiramente, a palavra de Deus, né? A palavra de Deus não tem como a gente deixar de fora dessa coletânea de livros, né? Mas eu costumo dizer nos encontros de casais que eu vou que existem 2 livros maravilhosos, né, que eu indico. Primeiro, a palavra de Deus. Segundo, as 5 linguagens do amor. Para o casamento, não tem outro livro que fala tão profundamente ao meu coração, né? E as 5 linguagens do amor moldou muito a minha vida. Entender como a minha esposa se sente amada. Uma vez eu comecei a ler o Jamie Kemper, o marido que eu quero ser, Jamie Kemper. Ele começou o livro falando assim, a pergunta correta a se fazer não é se eu amo a minha esposa, é se ela se sente amada. E isso mexeu comigo. Porque se você perguntar para mim, pastor John, você ama sua esposa? Eu vou falar, eu amo. Demais. Muito. E aí você mudar a pergunta, mas ela se sente amada? Aí não tem a ver mais comigo. Tem a ver com ela. E aí, as 5 linguagens do amor, ele vai nos direcionar nisso. Porque nem todos amam da mesma forma. Por exemplo, a minha linguagem do amor primária é tempo de qualidade da minha esposa, né? Toque físico,
Eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar, eu gosto de estar ali junto, né? Toque físico. A da minha esposa é tempo de qualidade. Então, eu quero estar abraçando ela direto e ela não quer, mas é o jeito dela. Porque ela quer o quê? Ela quer assistir um filme comigo. Ela quer uma saída, ela quer sair comigo. Entende? É um tempo ao qual eu me dedico totalmente a ela. E se a gente não compreender a linguagem do amor do nosso cônjuge, né? Infelizmente, as brigas aumentam, porque a pessoa vai falar o seguinte: eu não me sinto amado, você não me ama. E na verdade a pessoa ama, só porque está falando a linguagem errada. Maravilha. Muito bom. Então, estamos aqui, pessoal. Eu tô amando essa ideia de podcast, porque cada entrevista é uma aula. E o melhor, é uma aula prática, né? Que você vê conselhos de aplicações assim práticas para o nosso dia a dia. Então, esse é o nosso objetivo com o nosso podcast Expandindo o Reino. É estar trazendo sempre entrevistas com pessoas como o Pastor John, como o nosso convidado de hoje, que tem muito a agregar ao nosso público. Então, pessoal, nos acompanhe no YouTube, nas demais redes sociais. Nós vamos estar sempre reproduzindo esse conteúdo, seja através de vídeos, formatos mais curtos, como também o podcast na íntegra, como este que nós estamos aqui falando sobre esse assunto muito importante. Com certeza, eu não tenho dúvida que Deus vai estar transformando vidas, lares através deste canal. Eu Amém. estou muito convicto desse projeto, Pastor John, e Glória a graças a Deus, Deus, eu hoje, creio. apesar de ser o segundo episódio, mas eu estou muito convicto que Deus vai fazer coisas grandes. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, Pastor John, como que o pessoal pode e onde ele pode te encontrar? Fale as suas redes sociais aí. Amém. Eu tenho o Instagram, né? Que é hoje é a rede mais usada, vamos dizer assim, né? O que é o John Costa, @John Costa, que é DYO, COTTA. Eu botei com 2T. Então, John Costa, meu Instagram tá lá. E também estou na ADET Estrutural ali, né? Então, você pode nos fazer uma visita à nossa igreja. Eu costumo dizer que é uma frase do nosso pastor presidente, que nós não somos uma igreja para frequentar, mas sim uma família para pertencer. Então, eu gosto muito dessa comunhão de igreja, né? Tem um texto, só pegando aqui adentro, que eu gosto, que é o Provérbios, que diz: procura conhecer o estado das suas ovelhas. Então, pastorear tem a ver com conhecer. E conhecer a palavra, o significado é tornar família. Então, isso é o conceito de igreja. Nós somos uma família e estamos lá pronto para te receber. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Maravilha. Tá vendo? Mais um aprendizado. A igreja não é um lugar para frequentar, mas sim um lugar para Uma uma família para família para pertencer. pertencer. Maravilha, tá vendo, gente? O nosso podcast aí sempre trazendo uma palavra de aplicação prática para nossa vida. Graças a Deus, aqui estamos chegando ao final. Que o Senhor Deus possa nos abençoar. Pastor John, nosso muito obrigado Tamo junto. pela sua Benção. presença, pela sua participação. Graças a Deus, de pronto você atendeu a gente assim Amém. que nós lançamos o convite. Nós ficamos muito honrados com a sua presença aqui. Então, pessoal, é isso. Estamos chegando ao final do nosso segundo episódio. Pessoal, hoje é só o segundo e já temos aí conteúdo muito importante. O primeiro foi sobre masculinidade bíblica, hoje foi sobre a importância da família cristã e já temos aí algumas pessoas pré-agendadas para estar aqui também compartilhando de conteúdos importantíssimos. Então, se inscreva mais uma vez, ative sempre o sino das notificações, porque é assim que o YouTube vai te achar. Lembrando também do nosso patrocinador FP Digital Plata. É uma empresa que atua no ramo de eventos, na produção de vídeo formato 370. É um item excelente para você que está planejando a sua festa de 15 anos, a sua festa de casamento, festa de empresa. Então, entre em contato com ele através do link aqui embaixo, que com certeza eles te atenderão da melhor forma possível. E para você que gosta das ondas sonoras de rádio, Olhar da Águia é também uma das nossas patrocinadoras aqui do nosso podcast. Só você digitar na internet aí www.olhardaaguia.com.br, você terá aí louvores, palavras abençoadas através
desta rádio que é uma bênção, uma rádio online. Amém? Um forte abraço para você que nos acompanhou até aqui. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família, com toda sorte de bênçãos espirituais, no nome de Jesus Cristo. Forte abraço.